Pessoal, tudo bem? Eu estou pensando alguns assuntos é, que são polêmicos, não pelo conceito, mas sim que o pessoal debate bastante. E estou trazendo alguns vídeos curtos aqui para o YouTube, conforme o que eu já venho conversando, né? Uma das coisas que eu me dei conta é que a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais não sabe formar um preço de venda, não entende essa forma e procura trabalhar sempre por tabela. Eu quero ter sempre uma tabela, quanto é que se cobra para fazer isso, quanto é que se cobra para fazer aquilo, mas não entende muitas vezes de que, cara, isso é um mantra que eu falo sempre, né? O trabalho feito para o meu vizinho tem que ser mais barato, o mesmo trabalho tem que ser mais barato do que o trabalho que eu faço para a pessoa que mora na outra cidade ou do outro lado da cidade, entendeu? Por quê? Porque são custos diferentes. Uma coisa é o valor daquele trabalho e outra coisa é a componente de custos que tem ali, que eu preciso somar em cima desses outros custos que já existem nesse trabalho, eu preciso somar alguns outros custos para fazer a coisa ser proporcional. Porque se eu trabalho só por tabela, por preço de tabela, o que acontece? Eu não tenho nem ideia se aquilo ali é rentável ou não é rentável, eu só sei se sobra ou se não sobra dinheiro. E muitas vezes, quando não sobra dinheiro, eu também não sei por que não sobra dinheiro. Tá? Então, uma das coisas que eu quero mostrar, eu não vou entrar muito no detalhe de como é que se preenche esse documento, mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês, tá? E dar algumas dicas rápidas aqui. Primeiro, separem o negócio de vocês em atuações. Aqui o meu, por exemplo, nesse exemplo que eu vou dar aqui, eu tenho uma separação na minha empresa em venda de materiais para ter uma margem de serviço, uma margem de rentabilidade para materiais, outra margem para serviços de engenharia, uma outra margem para instalações ou manutenções e outra margem para contratos. Eu trabalho aqui com pelo menos 4 margens. Eu peguei aqui uma FPV antiga de um trabalho que foi feito há algum tempo atrás. Até tá ali a hora de engenharia de 2021 aqui, ó, por exemplo. Hora de engenharia de 2021. Isso aqui era um trabalho antigo, tá? E eu dei uma mexida nos números, mexi em algumas coisas aqui, mexi em margens também. A ideia não é abrir para vocês qual é a margem que eu trabalho, e sim a ideia é que vocês entendam de maneira sucinta, assim, como é que se forma isso aí. Então, o que eu digo para todo mundo? Primeiro, façam um documento de FPV. Tá? Quem faz o nosso curso de administração de empresa de manutenção e de serviços, esse material todo já está lá dentro atualizado, já tem esse material para vocês baixarem. Mas é como eu sempre digo, existem algumas informações que basta aquele nível de informação para a pessoa. Olha, eu só precisava entender isso aqui para organizar. Se esse é o momento de vocês, então essa informação já está no YouTube, peguem ela e usem da melhor forma possível. Não, eu preciso de uma informação um pouco maior. Bom, então isso aí vai estar no nosso curso de administração de empresas de manutenção e de serviços, para que vocês possam fazer, e junto com isso, o grupo de WhatsApp para debate e tudo mais, para apoio de vocês. Tá? Então, voltando aqui para o que a gente está falando, eu dei uma mexida nesses números, mexi em algumas coisas aqui, porque a intenção não é mostrar para vocês o como eu faço, e sim a intenção é mostrar como fazer, tá? Então eu peguei lá um valor lá de hora de manutenção lá, botei lá a hora de engenharia, botei R$ 100. Bom, nesse trabalho eu vou usar 4, não, vamos usar 8 horas aqui, tá? Quilômetro rodado, vamos botar lá, ó, 2,50, estou chutando um valor lá, vamos rodar 60 quilômetros, 30 ida e 30 volta. A RT está até com um valor desatualizado aqui. Eu não, de cabeça eu nem me lembro quanto é que é o valor da RT hoje aqui, mas vamos deixar esse valor mesmo. Vamos precisar de uma RT, vai ter isso aqui então de valor de RT. E botei um material qualquer lá e botei uma quantidade, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que saber é dizer para que é isso aqui. Vamos botar aqui, por exemplo, como engenharia. Vamos botar isso aqui tudo como se fosse um contrato de manutenção, um contrato que vocês têm. Eu quero dar uma dica para vocês aqui.
Tá? Instalações, vamos botar tudo como contrato e vamos colocar tudo como contrato aqui. Então isso aqui tem um gráfico que mostra o peso aqui de cada um deles. Ó, se eu tiver que trabalhar em custo, eu vou trabalhar primeiro nesse aqui que é o maior. Não adianta eu querer trabalhar nesse custo ou nesse custo para reduzir, porque esse aqui é o que mais impacta. Depois nesse, depois nesse, depois nesse. Tá? E aqui descendo esse documento, ele me mostra aqui um apanhado geral, tá? De como eu botei lá tudo como contrato, eu coloquei uma margem menor lá de contrato, tá? A margem do contrato, por exemplo, é o custo vezes 30% do custo. Tá? Por que eu botei tudo como contrato agora? Porque eu queria mostrar para vocês esse documento. Calcula ali para mim receita bruta, impostos, receita líquida, custos variáveis, que são aqueles custos lá de cima, margem de contribuição, que é quanto vocês começam a conseguir pagar o negócio de vocês, comissão sobre vendas, despesas comerciais, despesa administrativa e o lucro líquido. Ah, Davi, o lucro líquido aqui está dando muito baixo, 1,79, porque a gente está falando de contrato. Uma dica que eu tenho para dar para todo mundo é o seguinte, ó, separem essas atuações aqui, ó, da empresa de vocês e tentem fechar primeiro contratos de manutenção, que paguem o salário de vocês mais o salário da equipe lá que está envolvida naquilo ali, que pague aquelas horas, mas que paguem também o fixo da empresa de vocês, tá? Porque se a gente for lá olhar, a gente vai olhar aqui embaixo, ó, pode ver que aqui eu já tenho percentuais um pouco diferentes aqui, já funciona a coisa um pouquinho diferente, de 1,79 passou para 1,91 aqui, tá? Mas eu posso gerar lá, por exemplo, 20% é de custos administrativos, porque eu quero pagar grande parte da minha estrutura administrativa com contratos. Então, eu tenho que melhorar aqui a minha margem de contratos para 40%, por exemplo. Ó, não deu também. Então, eu tenho que melhorar minha margem para 50%. Ó, já começou a dar um lucro. A empresa não visa tanto lucro aqui embaixo, ó, ela não visa tanto lucro aqui, mas ela visa pagar as despesas administrativas dela aqui com contratos. Então essa é uma dica que eu tenho para dar para todo mundo. Quando vocês forem fazer algum serviço, separem os serviços que vocês fazem, nesse caso eu dei 4 exemplos aqui, e digam assim, ó, olha, esse tipo de serviço, como contratos, por exemplo, que são contratos mensais, eu quero ter pouco lucro nisso aqui, mas eu quero que esse serviço pague o meu fixo. Assim que eu conseguir pagar meu fixo, eu vou vender esse tipo de serviço aqui, que é um que dá uma rentabilidade melhor. Eu vou direcionar meu comercial, fazer ele parar de vender para cá e vender esse serviço aqui que dá uma rentabilidade melhor. E ir para esse tipo de serviço que dá uma rentabilidade melhor ainda, e ir para esse tipo de serviço que dá uma rentabilidade melhor ainda. Vamos colocar aqui alguma atividade aqui, por exemplo, horas de engenharia, e vamos colocar aqui, ó, 30 horas de engenharia, e vamos colocar aqui como serviço de engenharia. E aí aqui nós temos aqui a nossa margem, né, da engenharia. Aqui ele já puxou uma outra coisa aqui, e ele está me dizendo que nesse serviço eu vou faturar em contratos 4.000 e alguma coisa e vou ter uma margem lá, ó, aqui, né, de 2.019, e aqui eu vou faturar 3.000 e vou ter 2.100. Então eu tenho quase a mesma margem com um faturamento menor. Por quê? Porque o resultado do serviço de engenharia tem uma margem atribuída maior aqui, tá? Claro, pago mais imposto por isso aqui, tudo, mas ele contribui com 48%, ele tem uma participação de 48% no total disso aqui. E aí, quando a gente vai lá analisar para a margem do serviço de engenharia, ele já me dá um lucro aqui de 8%. E ele ajuda a pagar as despesas administrativas em 16,89%, versus esses 20% daqui. Tá? Então aqui é um geralzão, eu separo assim, tá? E eu faço aquelas margens. Lembrem-se que aquilo ali está tudo alterado, não são as margens que eu trabalho aqui, mas é para mostrar para vocês, para que vocês tenham uma ideia. A ideia de mostrar isso aqui é porque tem muita gente que fica com dificuldade de entender como calcular o custo
E lá nos grupos de WhatsApp toda hora é assim, quanto é que é o preço de tabela disso, quanto é que é o preço de tabela daquilo, quanto que eu cobro por isso, quanto que eu cobro por aquilo. Pensem que o preço que vocês devem cobrar deve ser vinculado ao custo que vocês vão trabalhar. Lembrem desse mantra. O serviço que eu presto para o meu vizinho tem que ser mais barato do que o serviço que eu presto para outra cidade, com deslocamento para outra cidade ou para o que eu presto fora de horário, de noite, sábado, domingo, feriado, alguma coisa assim. Por quê? Porque existem custos que diferenciam. Ah, mas eu ainda vou cobrar bem isso aqui. Tudo bem, cobra isso aqui como uma bandeirada, mais esses custos aqui. Para quem é longe, para quem é fora de horário, para quem tudo mais, e para o teu vizinho cobra só isso aqui. Porque não tem deslocamento, tu vai sair daqui e vai para lá, dali vem para cá. Tá? Pensem nisso. Se esse conceito aqui serviu para vocês até aqui, tudo tranquilo, tudo certo. Se vocês precisam aprimorar isso aqui e ter mais mais ideia de como isso funciona na prática, tem aqui embaixo o link do nosso curso de administração de empresas de serviço e empresas de manutenção, tá? Eu mostrei o documento aqui muito breve, mostrei alguns preenchimentos, tá? E mostrei para vocês aqui que a minha dica, né, disso aqui tudo que fica, que vocês devem ter margens de rentabilidade, um markup do negócio diferente para cada tipo de serviço. Se vocês vão vender um material, se vocês vão trabalhar um serviço de engenharia, se é um serviço de manutenção ou de instalação, ou se é um serviço de contrato. Então peguem serviços de contratos, por exemplo, e coloquem o fixo de vocês. Pagando o fixo de vocês, bom, aí vocês têm tranquilidade de saber que as contas estão pagas e a partir de agora ir trabalhando com serviços de maior rentabilidade. Tá? Abraço, que fique isso aqui entendido. Se esse conhecimento valeu, sigam a partir daqui. Se vocês querem entender mais como isso funciona, deem uma olhada no link que está aqui embaixo. Abraço e até mais.